neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Deus é nosso Pai amado. Irmão João Luiz cantando em Momentos no Tabernáculo da Fé. Jamais teu coração se turbe, nem nele haja algum temor, pois Deus do céu de ti bem cuida. Oh, confia em Deus, Senhor. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem, das lírios tanta glória, sim te atenderá também. O fardo pode ser pesado, grande a cruz a conduzir, levando a Cristo teu cuidado, vai com ele repartir. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem, aos lírios tanta glória, sim te atenderá também. Nos céus se negras nuvens pairam, dando a ti perturbação. Ó, busca em Cristo novo alento, nele a consolação. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem, aos lírios tanta glória, sim te atenderá também. Aos lírios tanta glória, sim te atenderá também.
Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ouvintes, nós temos em São Mateus, capítulo 16, essa grande declaração de Jesus endereçada a uma pessoa individualmente, Pedro. Nesta mesma escritura, nós temos duas declarações, duas palavras diretas a São Pedro. A primeira faz dele um Deus. A segunda faz dele um diabo. Coisa tremenda, hein? Porque assim que Pedro confessou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus em seguida afirmou que não foi a carne nem o sangue que havia revelado isso, essa grande, tremenda revelação ao homem, mas sim Deus. Logo em seguida, Pedro já estava querendo convencer Jesus a não cumprir a sua missão, não morrer. O mesmo Jesus diz para a mesma pessoa: para trás de mim, Satanás. Como pode a igreja do Senhor Jesus Cristo estar edificada sobre um homem que, num instante, está sendo usado pelo inimigo? Um homem que pode negá-lo mais tarde. Acontece que a mesma revelação que Pedro teve nos mostra o lugar certo de cada coisa na Escritura. A primeira declaração de Jesus não foi para a carne nem para o sangue. A segunda foi para a carne e para o sangue, que não herdam o reino dos céus, o reino de Deus. Então, o profeta de Deus, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, está nos mostrando que a coisa é individual, é pessoal e que o homem terá que encarar o inferno pessoalmente, como a mulher também. É individualmente. O pastor dela não vai no lugar dela. Esse que diz para ela que não faz mal cortar o seu cabelo, vestir calças compridas, shorts, pintar seu rosto, suas unhas, que Deus quer o coração. Ela vai se perder individualmente. Ele vai responder com maior juízo, mas isso não isenta a mulher de nada, nem tampouco o homem. Então, o arrebatamento, o céu, a glória eterna, também é individual. Muita gente se porta e vive como se a neta não fosse
a avó não vai. Se o neto não for, o vovô não vai. Se o filho não for, o pai não vai, a mãe não vai. Essa coisa toda. Se o marido não for, a esposa não vai. Se a esposa não for, o marido não vai. Se os amigos, se o gado for, tudo bem, eu vou. Se o meu gado não for, eu não irei. Se minha fazenda for, eu irei. Mas, se não for, eu não vou. Ah, sim. Em tudo isso nós encontramos lições individuais. Tanto uma coisa como a outra é individual. Agora, isso foi declarado a Pedro pessoalmente. Eu te digo, não para eles, a ti, tu és Pedro. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A palavra Pedro significa uma pedra. Pedra significa o confessado, o separado. Pedra significa o confessado. Nesse sentido aqui, pedra é a confissão. O separado. Deus separou uma coisa da outra. O Pedro, carne e sangue, que teria que ficar para trás, do Pedro que estava fazendo a grande confissão. Aquela confissão realmente o separou. Então, ou confessado, ou separado. Sobre uma certa pedra, sobre uma certa coisa. Veja um que foi chamado para fora, a igreja, chamada para fora, a eclesia. Os que são chamados para fora. Sobre esta pedra, isto quer dizer, sobre esta confissão revelada, sobre esta revelação, que te separa de todos os demais, edificarei a minha igreja. Carne e sangue nunca revelaram isto a Pedro e a quem quer que seja. Carne e sangue. Nunca. Isto quer dizer intelecto. O grande desafio está aí. Por que que Jesus Cristo não foi um grande instrutor, teórico, teólogo, profundo em letras, e o seu povo quer ser? Por quê? Ora, o verdadeiro ensinado, que foi ensinado, o verdadeiro ensinado é o verdadeiro discípulo. E nesse caso, o único verdadeiro ensinado é o que é ensinado pelo Espírito Santo, que termina sendo revelação. Isso chega até o casamento. O verdadeiro casamento é um casal que é verdadeiramente ensinado pelo Espírito Santo a respeito do passo que vão dar com marido e mulher. Eles são verdadeiros
discípulos são ensinados pelo Espírito Santo para fazerem aquilo. Ora, se para o casamento, a vida natural, a base é esta, vem do ensinamento pelo Espírito Santo, e quanto ao casamento espiritual, isto quer dizer, o arrebatamento, as bodas do Cordeiro, o milênio e a eternidade com Cristo. Deve ser ensinado por quem? Quem foi que ensinou a Paulo? Foi Gamaliel? Quem foi que ensinou a Moisés? Foi a ciência do Egito? Quem foi que ensinou a Pedro? Tudo que Paulo veio receber depois está condensado, está resumido naquilo que veio a Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É tremendo. É simplesmente maravilhoso. Carne e sangue não pode dar a isto. Que seria dos simples, dos humildes, daqueles que não sabem diferenciar a esquerda da direita. Oh, mas eles são ensinados pelo mesmo mestre e são ensinados o suficiente para permanecerem nessa terra como filhos de Deus. Se a mulher não for ensinada pelo Espírito Santo, ela pode ter um espírito religioso, legalista sobre ela, mas ela nunca aprenderá a ser uma cristã, porque isso não é de cabeça. O que é de cabeça sai pela boca. O que é de coração sai pela vida, pelos frutos. O que é do espírito sai pela vida. Então, carne e sangue nunca podem revelar, nunca revelou e nunca podem revelar. Mas sobre esta revelação, aí vem o profeta colocando o grupo chamado para fora. Eu edificarei a minha igreja neles. E todas as portas do inferno jamais conseguirão resistir a esta igreja. A mudar a coisa. A carne e o sangue podem até serem usados como a de Pedro, mas fique certo, ficará para trás. Então você vem chegando, como quem está com muita fome, chegando a uma mesa farta, abençoada por Deus. E de repente, você vê este grande peso. É um grande peso, é um grande fardo, é um grande jugo, porém suave e leve. É que esta igreja está edificada sobre você. A igreja edificada sobre você na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, na escola, onde quer que seja. A igreja é edificada sobre você. Então você tem que lembrar de Sara. Quem? Eu?
nessa condição que estou? Pense um pouquinho. Como Pedro teria saído daquele culto, daquela reunião, se ele não tivesse conversado demais? Ficasse somente ali? Será que ele não sairia assim um pouco inchado? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas logo você deve pensar, de que jeito Pedro saiu daquela reunião, daquele culto? O meu mestre, o meu Jesus, dizer para mim, para trás de mim, Satanás? Ora, grande parte de pessoas, de irmãs, não podem sujeitar um mal-entendido na igreja em relação ao seu filho, à sua filha, uma disciplina do diácono, uma coisa assim. De que jeito teria saído aquela mulher do culto quando Jesus disse: não me é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos? A carne e o sangue dela era uma gentia. Agora você está se encontrando e vê o Salmo 23. Preparas uma mesa perante os meus inimigos. Meus inimigos, meus olhos, meus ouvidos, meu tato, meu olfato, meu paladar, meus sentimentos, meus afetos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O profeta disse: o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. O que vale dizer, miserável homem que sou. Pedro disse isso da mesma forma. Ele mostrou isso, declarou isto no mesmo culto. E Paulo disse: eu tive que suportar o espinho até o último segundo da minha vida. Mas a sua graça me bastou. Não existe graça maior do que ser revelado. Deus não mistura os dois. E quem é revelado não mistura. Não misturando os outros, não mistura-se a si mesmo. Em nome de Jesus Cristo, você fique sabendo que isso significa a interpretação verdadeira, a revelação verdadeira de que nem um só cabelo de tua cabeça perecerá. Deus te abençoou, em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Cristo tem poder.
firmado está. Isso é a verdade, se creres nele te libertará. Em paz verdadeira, quem nesta rocha firmado está.